Então é nesse intuito que Goiânia recebe a maior feira de empreendedorismo da América Latina. Eu sei que vocês agora já estão aquecidos, né? Estão todo mundo acordado, estou vendo que já está todo mundo mais aceso. Agora vamos fazer o nosso bom dia coletivo, mas com aquela energia gostosa que faz a gente arrepiar. Bom dia! Eu vou aproveitar esse embalo para a gente fazer... É uma palavra que é uma frase que não é só uma frase, mas é a energia que essa frase traz, que é favela não é potência, favela não é carência, favela é potência. Vocês podem me ajudar com isso? Então vamos lá, eu espero que todas as câmeras, todo mundo esteja bem preparado. No 3, 2, 1 eu vou fazer, mas vamos lá. Favela não é carência, favela é o quê? Potência! Mais uma vez. Favela não é carência, favela é o quê? Potência! Eu tô gostando da turma do Itaipu, hein? Todo mundo tá de parabéns, vocês são foda demais, gente. Agora vamos, sem mais delongas, vamos começar a chamar os convidados da próxima painel, Papo de CEO. Lembrando que à noite a gente tem um show do MV Bill, que é gratuito, tá? Primeiro convidado, Zé Garrote, fundador da SSA Alimentos. Vou ter que entregar o Zé aqui agora e falar o nome dele completo, hein, Zé? Eita! José Carlos Garrote de Souza, Zé Garrote, fundador da SSA Alimentos. Empresário, fundador e atual presidente do Conselho de Administração da São Salvador Alimentos, SA, que atende mais de 65 países, como Europa, América, África e Ásia. E ainda preside a ADIAL, Associação Pro Desenvolvimento do Estado de Goiás, que conta com centenas de indústrias associadas. Eu vou ter que fazer a pergunta que eu fiz ontem para os convidados. Você dorme? Uma salva de palmas, gente. Pode ficar à vontade. Dorme pouco. Nosso segundo convidado para compor a mesa, Fernando Maia, do Grupo Saga. Fernando Maia, acionista do Grupo Saga, é um empreendedor ativo do mercado imobiliário e de concessionárias de veículo desde 1984. Formado em Engenharia Civil pela UFG. É também CEO da empresa Saga Mais. Parabéns, Nossa Senhora. Esse aqui não almoça, certeza. Uma salva de palmas. Pode ficar à vontade. Nosso terceiro convidado, Evanildo Barros Júnior, fundador da Favela Fundos. Evanildo é fundador da Favela Fundos, empreendedor há 30 anos na área de tecnologia e marketing. Espero que tenha feito muitos stories aqui já, né? Opa! Uma salva de palmas, gente. E nossa mediadora, Sandra Mendes, líder do grupo Mulheres do Brasil, fundadora. Sandra Mendes é líder do grupo de Mulheres do Brasil. DJ, abaixa o som aí pra nós. Abaixa o som, DJ. Vocês estão aumentando, DJ? DJ já tá maluco ali, ó. Já tá querendo rave. Sandra Mendes, líder do grupo de Mulheres do Brasil, fundadora da M2 do Brasil Consultoria Estratégica, bacharel em Comunicação Social, jornalista pela UFG, especialista em marketing pela UFRJ e administração e planejamento estratégico pela FGV Rio. É sócia fundadora do M2 do Brasil, consultoria estratégica com 15 anos de mercado, que atua em consultorias de estruturação e reestruturação de times e empresas de pequeno e médio porte, autora de diversos artigos sobre empreendedorismo feminino, aceleração de negócios e resultados, inovação, marketing estratégico, comportamento, consumo, pessoas. Coautora do livro Empreendedoras de Alta Performance em Goiás. É diretora da ACIEG, vice-presidente de marketing e projeto do Goiânia Convention e CEO, líder do Grupo de Mulheres do Brasil, Núcleo Goiânia. É criadora, junto com a Sebrae, GO, do programa Mulheres Empreendedoras. Sandra, eu até perdi o fôlego, né? Que isso, gente? Só falta ter filho e ser casado e cuidar de casa. Aí não dorme, não come, não faz nada. O casamento já ficou, mas eu tenho 2 filhas.
Gente do céu. Se aqui não dorme, ali não almoça, ali não janta, você não faz é nada. Ué. Parabéns, Sandra. Uma salva de palmas. Passo agora aqui a palavra para vocês. Let's go, baby. Arriba e deixe. Estou por aqui. Contem Muito comigo. obrigada, Vanessa. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Já está perto da hora do almoço, mas eu tenho certeza que vai ler cada minuto aqui nesse final de manhã. E para a gente começar, eu já não vou falar de mim, até porque eu não sou a figura principal, são esses três cavalheiros que estão aqui do meu lado. E para a gente já começar, eu queria passar primeiro para você, Fernando. Vou passar para cada um de vocês a apresentação para que você falasse um pouquinho sobre os seus negócios. Você que é presidente do conselho do Grupo Saga, CEO da Saga Malls. Grupo Saga, 51 anos, completando esse ano, quer dizer, aí mais de meio século. E um início de uma história com seu pai, seu Toninho, né, que a gente até conversava agora, uma pessoa adorável. Eu queria que você contasse para a gente qual que foi a receita do sucesso do grupo para chegar até aqui e o seu papel também de empreendedor. Bom dia, pessoal. Em nome do prefeito Rogério Cruz, eu queria cumprimentar todas as autoridades aqui presentes. Em nome do Breno, da CUFA Goiás, eu gostaria de agradecer esse convite, né, e cumprimentar todos os responsáveis por essa bela iniciativa, né? E eu gostaria, antes de responder a sua pergunta, de dizer que eu me sinto muito honrado de participar deste evento e aceitei esse convite imediatamente, porque eu enxergo a CUFA como uma coisa, como uma entidade, como uma iniciativa maravilhosa. A CUFA sabe que o Brasil, nesses 523 anos de história oficial, né, porque antes de 1500 a gente não sabia nada, nesses 523 anos, a CUFA hoje faz a leitura correta do Brasil. O Brasil é carente, o Brasil tem uma série de problemas esses que não vão embora do dia para a noite. E qual é a melhor fórmula numa situação dessa? A melhor fórmula é arregaçar as mangas, é enfrentar os problemas, é focar nas soluções e não, né, nos problemas, é ir adiante, é inovar, é empreender, né? Resumindo, eu estava conversando até com a Neuza aqui há pouco, né? A CUFA, a Neuzinha, a CUFA é o Brasil que faz, a CUFA é gente que faz. Parabéns a vocês pelo trabalho, pela iniciativa. Nós não levaremos esse país adiante esperando as coisas caírem do céu. Eu penso assim como filosofia de vida e por isso que eu me identifiquei imediatamente com esse convite e me sinto honrado de estar aqui. Então, gente, começando, Sandra, eu nasci no sul de Minas, meu avô era um empreendedor rural, né, era empreendedor do agro, ele tinha um grande negócio lá, e em 1973 meu avô faleceu, né? Quando ele faleceu, ele tinha 12 filhos e 80 netos. Estava aí feita a reforma agrária, né? A reforma agrária é feita na cama, né? Como dizia o seu Toninho, meu pai, né? E aí, o que essas pessoas fizeram? Era impossível, com um líder maior, né, já tendo falecido, a gente tocar um negócio. Então, cada um foi buscar o seu próprio caminho. E, naturalmente, naquela época, nós enxergávamos que
o Centro-Oeste era a expansão natural, era aquele Brasil novo, esse Brasil da CUFA aqui, que eu acabei de falar, Brasil que tinha muita oportunidade, o Brasil que tinha muita carência, mas tinha muita coisa para fazer. E nós viemos para cá no ano de 1975. Eu era garoto. O meu pai, neste momento, ele compra uma participação da Saga. A Saga tinha apenas 2 anos de vida, 2 anos e pouco de vida. Na verdade, o meu pai não foi o fundador, mas ele pegou a Saga na sua primeira infância, né? E aquele momento era apenas uma revenda Volkswagen, né? Mas nós tínhamos aquele espírito de igual a muita gente que vinha para o Centro-Oeste. Eu me lembro que eu estava no Colégio Marista, a metade dos alunos do ano lá, da 8ª série que eu frequentava, a metade dos alunos tinha vindo de fora recentemente, 1 a 2 anos no máximo, que eram pessoas que tinham mudado para o Centro-Oeste, para aquela nova fronteira. E chegando aqui, nós nos impressionamos com o potencial, com tudo que tinha que fazer. O potencial era excepcional. Ainda continua sendo, mas naquela época, né, Zé, acho que era maior ainda, né? Óbvio que as dificuldades também eram muito grandes, mas para quem queria, para quem tinha esse espírito, vamos chamar espírito CUFA, né? Era um momento, nós estávamos no lugar certo, na hora certa. Para se ter uma ideia, Goiânia tinha 350 mil habitantes e Aparecida não tinha mais que uns 30, 40 mil. Acho que o senador Canedo nem, entre aspas, nem existia direito, devia ser um traço de população. Trindade tinha lá seus 20 mil habitantes, ou seja, a região metropolitana, que hoje tem 2,5 milhões, 2 milhões e 600 mil habitantes, naquela época não tinha 500 mil habitantes. E nós, como eu disse, estávamos no lugar certo, na hora certa, né? E aproveitamos tudo o que aconteceu nesses anos, isso fazem quase 50 anos. Então, a minha história tem a ver com isso, porque o meu pai, como espírito de pioneiro, filho de um homem também que era pioneiro, né, o pai dele, e dentro de casa eu tive o privilégio de enxergar isso, tive o privilégio de entender que não espere as coisas acontecer, arregace as mangas, não espere os problemas se instalarem, antecipe-se a eles. E essa filosofia, vamos falar, mindset, né? essa cabeça norteou e ainda norteia, né, toda a nossa história, norteia, né, todas as nossas ações, né? Então, então, eu comecei a trabalhar no grupo. Na faculdade, aconteceu uma coisa maravilhosa comigo. Eu, ainda estagiário, com 20 anos, o meu pai, a gente começou a trabalhar num projeto de TI, que era um projeto naquela época, né, você disse que é da área de TI, né? Naquela época era processamento de dados, né? E não existia nada da tecnologia que a gente tinha, que a gente tem hoje, mas foi um projeto pioneiro e ele entregou para a molecada. E eu era líder desse projeto, tinha 22 anos, 22 para 23 anos, e esse projeto foi muito bem sucedido. 3 anos depois, deu um salto qualitativo do grupo muito grande. Eu fiquei muito feliz, né? E aí meu pai me chama e falou: eu vou lhe dar o maior presente da sua vida. 24, 25 anos, eu pensei, eu ganhava X, vai me dar um ano de salário do jeito que ele está me falando, né? Aí ele falou: eu vou te mandar embora, vá embora que você está preparado para enfrentar o mundo. Eu estou com muita saúde, se nós ficarmos juntos aqui, nós vamos trabalhar em redundância, e você sabe que um dia você vai voltar, né? Ele me conhecia muito mais do que eu, e
eu, assim, estranhei com aquela proposta, eu fiquei assustado com aquela proposta, mas eu não pensei 2 minutos e aceitei a proposta. Mas e aí, como é que você vai me ajudar? Não, eu vou te ajudar, eu vou te apoiar, eu não vou te dar dinheiro, você vai ter que se virar, né? E aí, eu vou te avalizar, né, em qualquer projeto viável que você me trouxer. Se não for viável, eu não te avalizo um projeto, mas os recursos, o dinheiro, etc., você que vai ter que se virar. Eu, assustado, já tinha dito, orgulhoso, jovem orgulhoso, já tinha dito para ele que, né, ok, né, eu falei, uai, é assim, é. Do dia para a noite, eu era um gerente da Saga, que precisasse ir para São Paulo, ficava num bom hotel, que a Volkswagen tinha bons convênios, ia de avião, não sei o que, né? Do dia para a noite eu era dono de uma microempresa de engenharia com sócio, e eu não tinha salário, né? Eu tinha porque, né? A gente começou com prestação de serviço, experiência zero, capital zero, mas muita vontade no peito. Eu não estou floreando nada, a história é exatamente assim. E foi, de fato, o maior presente que o meu pai me deu na vida. Só que aí aconteceu alguns detalhes. 86, a gente estava começando em 86, veio o Plano Cruzado. Dali a 8 meses, veio o Plano Cruzado 2. Dali um pouco, em junho de 87, veio o Plano Bresser. Dali um pouquinho, veio... Tem tantos planos econômicos, chegou no Plano Verão, chegou no Plano Collor, chegou no Plano Collor 2, chegou na URV e chegou no Plano Real. Então, no nascimento da minha empresa, nós enfrentamos aproximadamente 8 planos econômicos. Cada plano econômico, todo mundo quebrava. Mas nós tiramos uma lição disso. Eu não ia voltar atrás, pedi lá para o meu pai, pai, não deu certo, não tinha, no bom sentido, era muito orgulhoso, né? E aí eu aprendi a coisa mais, assim, uma coisa que eu pratico hoje. A carência ensina 10 vezes mais do que a abundância, né? Não tem professor melhor do que a carência. E aí eu faço um link aqui com a CUFA. O trabalho que a CUFA faz, que vocês fazem, é um trabalho maravilhoso, né? Uma salva de palmas para a CUFA novamente. É um trabalho maravilhoso porque as favelas têm todos os obstáculos possíveis, né? É difícil o desenvolvimento num ambiente desse, mas não se iludam, tá? Não se iludam. Nós, empresários também de outros setores, estabelecidos ou não, de pequeno, médio ou grande porte, também enfrentamos mega desafios no seu dia a dia. Bom, em função disso tudo, eu passei a acordar muito cedo e deitar muito tarde. Aí, 25, 30 anos depois, deu uma sorte danada, né? E então isso eu vejo que acontece na CUFA. Então, esse foi o ambiente que eu trabalhei. Tem muito que agradecer, né, a Deus pelas oportunidades. E o que a gente fez no meio desse caminho? Essa empresa pequena que a gente montou, chamava-se MB Engenharia, e ela, passo a passo, foi desenvolvendo literalmente do zero. 22 anos depois, essa empresa era a maior construtora do Centro-Oeste. Isso foi no ano de 2007. Nós tínhamos, para vocês terem uma ideia, nós tínhamos quase 5 milhões de metros quadrados edificados naquele momento. E aí ocorre um movimento muito grande de abertura de capital, mercado financeiro,
de abertura de capital no Brasil, onde grandes empresas do setor imobiliário começaram, né, a ir para a Bolsa de Valores. Nós fizemos 100% da lição de casa, só que na última hora, veio aquela crise que se chama do subprime americano, aquela crise de 2008, que quebrou bancos, tal, que veio o mundo. Foi nessa hora que nós estávamos indo para a Bolsa. E muita gente... Aí o nosso projeto, naquele momento, foi frustrado, mas, vamos dizer assim, dali a meia hora, porque nós tínhamos feito a lição de casa, porque nós tínhamos nos preparado, e aí a sorte eu considero isso, né? Oportunidade com preparo, né? Isso é que é sorte. E aí nós nos associamos ao grupo Brascan, que é um grupo Brookfield canadense, porque eles enxergaram em nós, né, um grande potencial para entrar no Centro-Oeste, isso porque nós tínhamos nos preparado. Então, dessa história, eu fiquei na Brookfield por um período de 5 anos, que era o mínimo obrigatório. Poderíamos ter continuado, mas eles resolveram fechar o capital no final de 5 anos. Então, nós fizemos liquidez e foi aquele momento que o meu pai foi profético, aquele momento lá de 1986, e a gente já estava agora em 2013, que eu voltei para o grupo, já como sócio do grupo na área de shopping, né? Então, eu sempre era da área né, de imobiliária. Então, o grupo é sócio de vários shoppings, que eu lidero esse movimento. Aí eu voltei substituindo o meu pai na presidência do conselho, faço parte ativo como sócio e membro do conselho, e também, junto com os meus filhos até que estão aqui, que eu tenho o prazer de eles estarem aqui, junto com os meus filhos, a gente toca também uma área imobiliária de loteamentos, né? E de novo a história se repete, porque é muita energia, é 99% transpiração e só 1% inspiração. Não trabalha para ver não, né, Zé? Para ver onde que chega, né? Não acorda cedo e não deita tarde para ver. Então é isso. Acho que eu me alonguei um pouco nessa apresentação, mas é para dividir com vocês um espírito maior que assim, nós é quem fazemos o Brasil. Então a CUFA faz o Brasil. Quem acorda cedo, o Brasil é mais o interior, é mais o agronegócio agora. O Brasil tem que ser menos Brasília, né? Como é uma frase até que a gente já ouve muito, né? E o que norteia esse espírito, e isso fez o Grupo Saga crescer, né? Hoje o Grupo Saga representa 20 marcas, é o maior grupo distribuidor de veículos do Brasil, está operando em 5 estados, né? Nós empregamos diretamente 4.000 colaboradores, então é um prazer muito grande, é uma satisfação muito grande a gente poder desenvolver, estar no meio dessa grande responsabilidade social. Isso é um privilégio, né? E eu costumo dizer que a liderança, ela é um ônus, ela não é um bônus, né? E esse bônus, porque tem dia que a gente está solitário, tem dia que a gente tem dor de barriga frequentemente, igualzinho ao pequeno, médio, igualzinho ao empreendedor da favela, porque as histórias se repetem, as escalas é que são diferentes. Então, o que eu queria era celebrar hoje esse espírito, esse é o único espírito que vai levar essa nação adiante, tá? E as pessoas que aqui estão, eu enxergo que tem essa filosofia em comum, tá? Desculpa se falei muito. Foi ótimo. Palmas para o Fernando, né? Fernando, eu descobri aqui hoje com a sua fala que o seu pai já era uma pessoa visionária, né? Não só uma pessoa muito acolhedora, como a gente falou,
mas já pensava nas práticas modernas da gestão. Em vez de manter o filho que todo mundo faria ali dentro daquele momento, né? Viu com você as características e te empurrou, que fez o que você se tornasse hoje esse empresário de sucesso, porque só ser herdeiro não basta, né? É preciso também ralar, ter sorte, né? Trabalhar todos os dias e ter sorte, não é verdade? Zé Garrote. Olha, eu quero falar uma coisa para você aqui em público. Eu tenho uma admiração muito grande por sua história. Eu estive o ano passado com o Mauro lá na indústria, né? Fui fazer uma visita, conheci. Já tinha ido lá muitos anos atrás, mas aí conheci todo aquele parque, todo aquele pessoal trabalhando, a potência que é hoje a empresa. Mas vamos lembrar que você começou há meio século, né? 50 anos atrás, essa empresa, junto lá com o seu sogro, no negócio pequeno, no interior do estado, lá em Itaberaí. E aí, de Itaberaí para o mundo, presença aí em 74 países. Como que é? Queria que você voltasse no tempo, resgatasse como é que foi aquele início lá, quais foram os valores, quais foram a visão que você teve para poder trazer o negócio até aqui. Eu sei que hoje você já não está mais à frente, né? É o Hugo que hoje está à frente, seu filho. Você hoje é presidente do conselho, assim como o Fernando. Mas conta para gente como é que foi construir esse, posso chamar de império, né? Boa tarde a todos, né? Muito obrigado pela oportunidade. Eu quero agradecer vocês pela CUFA, pela oportunidade que ela nos dá. Fernando fez a colocação muito bem feita em relação à CUFA, a importância, né? Cumprimentar o nosso prefeito aqui. No seu nome, prefeito, eu tomo a liberdade de cumprimentar todas as autoridades aqui presentes, viu? Muito obrigado. Feliz daqui da sua presença, prestigiando isso aqui. Ação social bacana. Quero cumprimentar o Breno, em nome do Breno e da Deusinha, eu também cumprimento todas as outras pessoas da CUF, que se faz presente, muito obrigado. E quero cumprimentar aqui também o Carlos Batista, que está presente aqui, que é um dos nossos primeiros colaboradores da Superfranco, tem 32 anos, está aqui conosco, vem nos prestigiar. Então, em nome do Carlos, eu cumprimento os demais que estão, porque foram homens como esse que me deu a oportunidade de estar aqui. A minha vida, ela foi falada aqui pelo prefeito, da oportunidade de você saber o que você é, você tem que acreditar em você. Fernando falou das horas de trabalho, falou da dificuldade, e nós não fomos muito diferentes. E você disse uma coisa que eu achei muito bacana. A necessidade, ou seja, a falta é melhor do que a abundância, né? O sentido aí, a carência, a palavra que você usou certo, é melhor do que a abundância. Eu uso geralmente a palavra assim: quem tem sede vai ao pote. Quem não tem sede não vai ao pote. Só tem sede quem vai ao pote. Então, termina que no final nós estamos no mesmo caminho, Fernando. Eu vim de uma família, tem aqui também um primo meu, que meus pais são 10, meu pai tem 10 irmãos e a minha mãe são 15 irmãos. Meu pai, meus avós viviam num pé de serra, que ali tiveram 10 filhos, vivia de subsistência. Meu avô teve os 10 filhos de parteira, dos quais 6, os 10 não 6, ele foi parteira. Do 7º em diante ele já estava treinado, ele mesmo já foi o parteiro da história. Minha avó, por outro lado, do lado da minha mãe eram 15, meu avô falece, minha avó falece, meu avô dá os meninos para os outros, um foi criado com o compadre, outro com a comadre, e assim sucessivamente. Então nós viemos de uma família de origem muito pobre, uma família que tinha muito carência, uma família que tinha muito necessidade. Meu pai encontra com a minha mãe, meu pai é de Catalão, morava em Jaraguá, encontra com a minha mãe em Goiás, casam e pronto. Meu pai vem tratar aos 9 anos, antes, voltando um pouco o tempo, em Uruceres. Ali passou um turco, chegando lá para tratar, a farmacêutica disse para ele, meu vereador querido,
que esse menino tem? Tem isso, então vai ter que ficar aqui 90 dias para poder tratar. Deixa ele aí, meu avô deixou ele lá. Passa um turco ali, que era o Paulo Sade de Goiás, leva ele para falar, não, eu vou levar esse menino é muito inteligente, mas o pai dele deixou ele aqui para poder tratar comigo. Não, mas eu vou levar, que esse menino tem futuro. Levou o menino. Meu avô chega lá, cadê Manuel? Quero procurar, cadê Manuel? Ele fala assim, não, Manuel passou um turco aqui e levou ele para Goiás, que vai tratar dele melhor e vai cuidar dele melhor lá. Meu avô, pois bem, daqui um ano eu vou lá buscá-lo, né? É assim que foram construídos. E meu pai, minha mãe, conhece meu pai em Pirinópolis também, a minha mãe na mesma circunstância, morando, sendo filha de criação, e vão morar em Novo Brasil, que hoje tem 3.000 habitantes, agora você imagina naquela época. Então minha mãe foi grávida de mim em Novo Brasil, mas eu nasci em Goiás, velho. Então eu sou vilaboense e cheguei em Itaberaí em 1960. Aos 9 anos de idade, meu pai ter aprendido o ofício de farmácia, eu já comecei ali, eu falava com o Anselmo, trocava as nossas ideias, eu já dava conta de fazer mercúrio, mertiolate, violeta gessiana, empacotava acetona, fazia noz moscada, canela, cravo, algumas daqueles pacotinhos subdivididos, você comprava embalagem grande, dividia para poder fazer, e tinha a obrigação de todo dia de abrir a farmácia, e eu tinha que abrir a farmácia. Quando eu começo a abrir a farmácia, é um pouco mais tarde, mas já aos 9 anos, 10 anos, eu faço isso. Aos 11 anos de idade, meu pai me manda para São Paulo estudar. Eu vou estudar. Quando eu chego em São Paulo para estudar, todo mundo tinha um livro e tinha um número. O meu número, Fernando, era 32, lá no internato. Quando a pessoa que chegava do internato e dizia assim, hoje é dia de ir na cidade, 32, quanto que você quer? Eu levantei a mão e falei, 3 cruzeiros. Ele falou, você não tem o direito de 3 cruzeiros. Você vai ficar aqui, seu pai te deixou 50 cruzeiros, você pode pegar só 1 cruzeiro. Eu assustei com aquilo e fiquei preocupado com aquilo. E tinha os pais de alunos que tinham abundância, pedia 5 cruzeiros, pedia 6 cruzeiros, e eu tive que me virar com o meu 1 cruzeiro, porque afinal de contas eu ia passar ali 1 ano. Aquilo era janeiro, então eu tinha 1 cruzeiro e um pouquinho por ano. Eu me vi numa outra situação. Qual situação? Seguinte, eu tenho que trabalhar, porque quem não trabalhava no internato não tinha o direito, e às vezes quem não tinha bom comportamento não tinha o direito da cidade. Eu tinha o direito da cidade, mas não tinha o dinheiro. Então como é que eu fiz? Passei a trabalhar. Fornecia água para 560 alunos todos os dias, no almoço e da janta. Lavava os garrafões de água, botava água para gelar, botava na geladeira, tirava na geladeira e servia na mesa. Com isso eu podia ir na rua. E outros que não podia, precisavam de uma marmelada 4x1 ou de um cadeado, alguma coisa, eu dizia, olha, eu te compro a marmelada, mas ela custa 5, eu quero 6, que eu precisava fazer meu unzinho render um pouco mais. No dia de eu vir embora, nas férias, pai, se eu venho me buscar de férias, não, é muito longe, fica por aí mesmo. Ficamos 2 pessoas no internato de 560 alunos. Um rapaz que morava em Rondônia, não compensava, não tinha avião naquela época. Para ele ir de ônibus e voltar, o pai dele não tinha carro, o tempo era tão longo, 30 dias não dava certo. Meu pai, então você fica por aí. Ficamos nós 2 sozinhos no internato. No final do ano, meu pai fala, pai, o senhor veio me buscar? Ele falou, não, Zé, pega o ônibus aí, vou mandar um atestado de juizado menor e você volta. E eu voltei. Que jeito? Peguei o ônibus Monte Aprazível, parei em Rio Preto, parei em Goiânia e cheguei em Itaberaí, gastei quase 12 dias. Nessa hora eu já tinha 11 anos de idade, aí eu começo com a minha farmácia. Você chega, Fernando, e como você disse, a sua conversa foi muito providencial. Eu quero contar essa história, saindo um pouco, para mostrar para as pessoas que não tem nada fácil. Você vai morar na farmácia e vai ser plantonista. Eu armei e desarmei a minha cama de campanha dos 11 anos de idade até o dia que eu botei o meu terno para casar. Morava dentro da farmácia e era plantonista da farmácia. Não tem nada fácil. A vida inteira foi desse jeito. Então, posava na casa dos outros, lembrando com o Anselmo, fervia seringa quando a pessoa tinha hepatite, que naquela época não tinha seringa descartável, para aplicar a injeção no cara lá. Tinha as penicilinas de 4 em 4 horas,
você tinha que posar na casa do cliente para poder fazer, e assim eu fui aprendendo a lidar com as pessoas do comércio, trabalhando, desenvolvendo, e de bicicleta, dessa forma. Parti a minha esposa para casar. Quando eu fui um menino muito trabalhador, mas também muito travesso. Meu pai falou assim, eu quero vender minha farmácia. Falei, com 17 anos de idade, eu chamei a minha esposa e falei, se você quiser casar comigo, tá na hora, entendeu? Bacana, ela topou. Não sei se era eu que eu sei juízo ou era que era doida demais. Acabou que deu certo, entendeu? Casamos, acabamos casando. Com os 18 anos eu comprei minha farmácia, com 21 anos eu tinha minha casa, tinha 2 drogarias, tinha uma Brasília, comprado Zé Bentim, tinha uma Brasília zero, tinha 150 garrotes, tinha 70 hectares de lavoura. Daí começa a história. Contei um pouquinho do meu passado que você pediu para resgatar. Quando eu conto isso, eu quero dizer para as pessoas que estão na favela, que às vezes vê a gente num estágio melhor da vida e acha, não, a vida dele é boa, a vida dele é boa. Não, as nossas dificuldades são sempre as mesmas. Fernando falou bem, só muda a escala. E também o problema e a complexidade do problema. Mas os problemas estão ali existentes todos os dias, todas as horas, com muita dificuldade. Depois, imagina bem um rapaz com 21 anos, vida constituída, tudo arrumado, tudo organizada, casado, independente, casa própria, em Itaberaí, eu estava no céu. Meu sogro tem 2 filhos, minha esposa e esse rapaz. Vai fazer uma cirurgia do ouvido, dá uma parada cardíaca e entra em coma. Ficou 34 anos tetraplégico. Meu sogro me chama, fala, Zé, você precisa me ajudar. Nós temos que mudar. Ele tinha um patrimônio maior do que o meu, claro, melhor do que o meu, e ele tinha muito nome, e eu estava construindo. Eu não tive dúvida, eu vendi 100% de tudo que tinha e comecei com os frangos. Então eu entrei no frango, Anselmo. Como eu lhe falei, por um acidente de percurso. O meu sonho, o meu desejo era ter uma distribuidora de medicamento, fazer um laboratório cruzeiro, fazer os nossos varejinhos, ter um laboratório no futuro, que a gente via Alex Stark, que já era farmacêutico naquela época. Eu sonhava com aquilo, não tinha nada a ver com o frango, mas não tive dúvida que meu sogro não tinha parceiro, eu vendi e fiz uma parceria com o sogro, e aí nós começamos a nossa empresa. Matávamos o quê? Meu sogro me deu 5.000 frangos por 30 dias. Eu vendia cada 30 dias 5.000 frangos com pena para o frangó, ali na Santa Luzia, na Campininha. Comprava ração, aí eu passei a fazer ração, eu carregava o barracão de frango, o caminhão de frango, eu ensacava o esterco de frango, eu ajudava a tratar dos frangos, e assim foi feito de 1981. Passei a comprar ração, passei a vender o frango, trazer o frango aqui em Goiânia, enfim, fui criando passo a passo, vendo exatamente, Fernando, a oportunidade que seu pai deu. Goiás não tinha frango, aqui precisava de frango, não tinha frango. Às vezes você ia fazer um barracão de frango, a pessoa fazia, você vai vender frango para quem? Quem vai comer frango? Quem vai criar frango? Nesse processo de crescimento, aí nasce o desejo de fazer o abatedouro São Salvador. Exatamente nesses maravilhosos planos que você acabou de falar, 1986, um carro velho valia mais do que um novo, um bezerro valia mais do que um boi gordo, as coisas ficaram tudo do lado do avesso, você não sabia que coisa de doido que era aquilo, né? Aí eu invento de fazer um abatedouro. Quando eu faço o abatedouro, nós ficamos literalmente quebrados. Eu vendi 100% para poder fazer essas granjas e da dinâmica do negócio do meu sogro. Vendi minha casa com geladeira, telefone, faqueiro, carro, tudo. Fiquei sem nada. Fui para lá, fui para dentro das granjas. Depois ganhei dinheiro de 81 a 86, vendi tudo novamente, fui para o abatedouro. Vendi literalmente tudo. Fiquei com a indústria pronta, Fernando, sem um carro para andar. Não tinha carro para andar. Você imagina isso? Você me pergunta assim, aonde que é que você buscou essa inspiração, Zé Garrote? Meu sogro me deu uma incumbência. Você vai a Uberlândia buscar os pintinhos e volta. Isso é uma das coisas que eu exijo que você faz.
Eu ia 60 vezes por ano a Uberlândia de Kombi, buscar pintinho. Cada viagem era 6.000 pintinhos. Eu precisava da dinâmica nas minhas Kombi. Então eu trazia 6.000. Eu fui aprendendo a mexer com as caixas ali dentro, até eu conseguir colocar 6.400. Opa, 400 pintinhos a mais de frete grátis. Aí eu mexi, mais 6.600. Opa, 10% a mais de frete grátis. Depois eu passei a levar um feijãozinho picado, vendendo no poço, feijão, saquinho de arroz. Opa, já ganhei minha gasolina. E soltava, saía ali, chegava nas granjas, soltava os pintinhos, comprava um pão com salame, uma Coca-Cola, botava do lado da Kombi, aqui. Enquanto o bombeiro abacia, eu lavava o para-brisa para dar rápido, porque os pintinhos aqueciam da Kombi, não precisava, tinha que andar. E assim eu chegava lá. 86... Voltei um pouco aqui, saiu um pouco do cronograma da história, mas dá para entender bem. Quando deu 86, nós vamos fazer o abatedouro. Vendi 100% novamente. Aí, Fernando, fiquei literalmente quebrado, devendo $500 mil na época. Ou seja, sem planejamento, com muita força de vontade, com muita decisão, naquela história de quem quer vai, quem não quer manda, quem quer vai, quem não quer manda. Entendeu? Vamos lá para poder fazer. Fizemos um abatedouro. Fiquei um industrial com um abatedouro bacana, porém sem nenhum frango para bater. O que aconteceu? Eu tinha 2.500 frangos por dia. Fiz um abatedouro com capacidade de 25 mil frangos por dia e com a capacidade, a estrutura física e toda a infraestrutura e a capacidade de abate inicial de 8 mil frangos por dia. Olha essa escola. Tem 2.500, constrói para bater 8 e faz com 25. Só tem que quebrar mesmo, né? Quase quebramos. Deus nos abençoou. Começamos a bater no 2.000 frangos por dia. Começamos com 70 colaboradores. E para resumir na ópera, todos nós aqui sabemos, nós temos aqui, hoje a SSA bate 430 mil frangos por dia. Nós temos 2 unidades. Nós temos 7.200 colaboradores. A nossa cadeia é uma cadeia muito longa, uma cadeia muito grande. Esse é o fã-clube, né? Obrigado. A cadeia é uma cadeia muito longa. O frango é o seguinte, você tem uma matriz, recria, você pega, cria pintinho, mais o pintinho separado, depois muda ele de granja, põe ali para cruzar, aí tem os ovos férteis, leva para o incubatório, pega a ração, o milho, pega a ração, leva para lá, depois você pega aquele pintinho, leva para outra granja, faz o frango ali, pega a ração, leva para aquele frango, pega o frango, leva para o abatedouro, pega o abatedouro, mata esses frangos. Então é uma cadeia longa que demanda muita mão de obra, com muita dificuldade, mas devagarinho nós fomos trabalhando, fomos conseguindo. O Carlos Batista, que eu fiz a referência dele aqui, foi o nosso primeiro vendedor, tem 32 anos, está conosco. Nós temos uma equipe aqui maravilhosa nos representando, falando, e isso para nós foi uma coisa muito importante. Eu achei, Fernando, que você falou muito bem, deveria muito bem aproveitar o ambiente. Eu vou, no seu encalço, eu vou me alongar mais um pouquinho. Nós tivemos um caminho do sucesso. Quando fala assim, Zé Garrote, como é que você chegou a 75 países? Eu saio na minha primeira missão para viajar à Ásia por um período de 23 dias, sem falar nem hi, nem bye, com a pasta debaixo do braço, e você falar assim, não, eu vou vender o frango, e consegui vender o frango. Gastei um ano inteiro para vender um container de pé de frango. Um ano. Um container naquela época, uma tonelada custava $600. Eu conseguia vender aquilo por 260. Imagina bem a dificuldade que foi para poder ser vendido. Mas a minha missão era uma só: vender. Esse frango tem que atravessar o mar. O que você vai ganhar com isso, Zé? Você está vendendo com prejuízo? Não, eu estou ganhando aprendizado. Eu estou ganhando confiança, eu estou ganhando conhecimento, eu tenho que botar esse frango lá. Gastei um ano para poder vender o primeiro caminhão de frango. Hoje, graças a Deus,
A gente manda aí na faixa de 300 contêineres mês para fora, para esse país inteiro. Então, a gente consegue atravessar esse mundo inteiro, transitou todo. Então, teve uma dificuldade. Não existe facilidade. Não houve para o seu avô, não houve para o seu pai, não está havendo para você e muito menos para os seus 2 filhos que estão sentados ali. Não tem facilidade, não tem nada fácil. Então, as coisas são difíceis mesmo. Mas é assim que constrói, não tem outro caminho. Então nós temos feito esse trabalho com 3 pilares, 3 pilares muito importantes. Eu acredito sobre todas as coisas em Deus. Para mim, nós temos nossa crença, eu acredito em Deus. Deus em primeiro lugar. Segundo lugar, eu acredito nas pessoas. Você tem que estar em volta com pessoas boas, pessoas comprometidas, pessoas que querem fazer, pessoas competentes, pessoas de caráter. Nós temos aquela máxima do CEO da Porsche, né? Contrata-se caráter, habilidade, se desenvolve. Você já ouviu isso aí bastante, né? Todo mundo vê. Então, contrata-se caráter, pessoa se desenvolve. Nós temos isso. Então, é Deus, gente boa, e depois você tem que acreditar na tecnologia, desenvolvimento, para que as pessoas tenham a ferramenta competitiva para que possa enfrentar o mercado de hoje. Do contrário, você não teria nada para poder fazer. Então, eu acredito muito nisso. E, dentro desses 3 pilares, que Deus primeiro e pessoas, nós levamos a um outro ponto da cultura da empresa, baseado nos meus avós. Minha avó Antonieta, Joaquim Teodoro, minha avó Dalila, do lado da minha mãe, meu avô Josué. O que é que nós aprendemos na vida? Meu filho, você tem 2 coisas para poder fazer. Na casa da minha mãe era assim: tudo que você tem que fazer é bem feito. Faça as coisas bem feito. Faz as coisas bem feito. Não faça nada, faz o certo. Aliás, desculpa, né? Faz as coisas o certo. Bem feito. Você faz as coisas certas. Se você não tiver fazendo as coisas certas, você não tem paz, você não deita, você não dorme, você não recupera as suas energias. No outro dia você não tem força para trabalhar. Então faça o certo. E quando você faz as coisas certas, você procura fazer as coisas bem feitas. Está nas nossas camisas. Então os pilares da cultura do Superfrango: fazer o certo, fazer o certo, fazer bem feito no capricho e fazer junto, fazer em equipe, fazer aberto, em transparência. Então isso essa é os 3 pilares da nossa cultura. Fazendo as coisas certas. Não vou dizer para você que é SSA e que eu sou uma pessoa perfeita e que nós somos perfeitos. Longe disso. Nós estamos muito longe de ser disso. Nós erramos bastante, temos muita coisa a aprender, mas nós temos uma coisa a fazer, é procurar a fazer certo. Eu erro hoje, erro amanhã, erro depois da manhã, mas o meu sentido está por certo. Eu vou consertando, vou me adaptando, vou me moldando, vou me melhorando cada dia como patrão, como amigo, como empresário, cada dia profissionalizando mais, como filho, esposo, amigo e assim sucessivamente. Vou me moldando nesse sentido. Porque se eu fizer as coisas certas, a minha possibilidade de erro é melhor fazer as coisas certas primeiro. E depois você tem que fazer bem feito. Porque o bem feito associado com o errado é uma bomba atômica, é um desastre. Então o bem feito tem que ser dessa forma. Então a gente procura fazer as coisas certas, bem feita e conjunto. Esses são os nossos pilares. E é aí que tem dado o sucesso da Superfrango. Os empresários que tem aqui, na favela, ali eu costumo dizer que tem uma mina de diamante. Diamante de todas as qualidades, diamantes raros. Precisa apenas de lapidários, que possa lapidar e fazer com que essas pessoas brilhem. Precisa da conversa, precisa da palavra. E esse diamante, ele tem que acreditar no brilho dele. Foi falado pelo professor, pelo prefeito. Se você não acreditar em você, primeiro você acredita em você, no seu potencial. Nascer
você não tem direito de escolher onde nascer. Se eu nasci na favela, se eu nasci do berço de ouro, onde que eu nasci. Eu não agora, ser o que eu quero ser, isso não, eu vou escolher o que eu quero ser. Eu posso até ter nascido, às vezes, num lugar com mais dificuldades, mas eu posso também querer viver e construir ali um lugar de melhor ambiente, sendo uma pessoa melhor, fazendo o certo, bem feito e junto. É isso aí. Então você escolhe. Obrigado, obrigado. Zé Garrote, que privilégio, né, gente, poder ouvir dele essa história. O que me chamou muita atenção, Zé, é que você até nominou, falou ali com o Anselmo, o desvio de percurso, né, que você queria farmácia e de repente teve a oportunidade do frango, mas você não se fechou à oportunidade. E quando você fala também, olha, vendi tudo e investi no meu negócio, você tinha a crença de que aquilo realmente, você colocou não só dinheiro, mas todas as suas energias ali para aquilo der certo. E quando você fala dos pilares também, da crença, é algo assim que nos motiva a poder seguir em frente. E eu estava olhando, enquanto você falava, os rostinhos das pessoas aqui, todo mundo prestando muita atenção. Agora me chamou a atenção também o fã-clube Mirim, vocês viram ali, né? Então, mas eu quero, assim, parabenizar e que feliz do nosso estado que tem a São Salvador conosco e você aqui também. Muito obrigado. E agora, vamos passar aqui para o Evanildo Barros Júnior. Se alguém estiver perguntando por que a foto do Evanildo não está no painel, porque nós tivemos uma boa surpresa que ele estar aqui conosco hoje. O Evanildo é empreendedor, já empreende há 30 anos em tecnologia e marketing, e de um tempo recente, que ele vai contar para a gente, ele também é investidor social através da Favela Fundos. Mas, além disso, Evanildo, eu fiquei bem impactada em conhecer o seu trabalho, saber que toda essa curadoria do que foi feito aqui, dos expositores, você, a sua empresa, fez junto com a Fundação do Cabral. Então, eu imagino assim, você contou os projetos, Goiânia, a segunda capital receber a Expo Favela. Conta para a gente também, que a gente quer conhecer, você não é daqui, mas tenho certeza que vai trazer uma história que todo mundo também vai admirar muito. Obrigado, super obrigado, Sandra. Que prazer enorme, Zé e Fernando, de poder escutar a história de vocês. Eu já conhecia de longa data, porque eu não sou daqui, mas eu sou do Quadradinho. Eu sou nascido e criado em Brasília, filho do seu Evanildo, mato-grossense, e da dona Nete, de Minas. Meu pai, sargento do Exército, veio para Brasília, na construção de Brasília, foi transferido, e ali me criei nas quadras de Brasília, nos apartamentos funcionais, lá com Dona Nete, com o seu Evanildo, e tive a oportunidade de estudar na Universidade de Brasília, no curso de Ciência da Computação, e em 1992 eu iniciei a minha jornada, eu entrei na universidade e iniciei a minha jornada empreendedora, já ali em 92, na área de marketing, quando eu abri meu primeiro negócio, que é uma agência de marketing digital, de marketing promocional, que existe até hoje, sediada em Brasília. E de lá para cá, venho construindo negócios, notadamente na área de marketing e tecnologia. Sou sócio fundador do grupo lá, que atualmente é em São Paulo, né? Eu me mudei para São Paulo em 2003, e lá junto com um sócio nós construímos o Grupo Vertem, que é a maior plataforma de tecnologia voltada para programas de fidelidade. Então, quase todos os programas de incentivo e fidelidade, que muitos de vocês participam aqui, da Vivo, do Itaú, do Bradesco, todas essas plataformas tecnológicas usam os nossos sistemas de tecnologia. E nesses 30 anos eu venho tendo uma jornada, graças a Deus, há muito trabalho, há muito esforço, há muita perseverança, baseado também em muita escassez, em muita carência, de viver, de quebrar, de levantar, na qual eu venho, e hoje não vou nem me alongar, recebi já um pedido aqui da produção para tentar acelerar um pouquinho, né, porque a gente tem uma programação longa aqui, mas depois dessas duas histórias lindas, eu quero apenas dizer que a minha jornada como empreendedor
nessas áreas de tecnologia e marketing combinam com o dia que eu conheço uma figura, uma força da natureza, que eu não estou vendo ele aqui, mas ele deve estar por aqui, chamada Celso Ataíde. E o Celso Ataíde, para mim, uma força da natureza, o maior empreendedor social do mundo, na minha visão, e que conheço muitos países do mundo, muitos projetos sociais, uma força da natureza que decide, a partir da sua história, uma história lindíssima, né, uma história de muito desafio, de uma pessoa que viveu na rua, de uma pessoa que foi para a favela aos 11 anos, antes ele vivia na rua, que morou debaixo do viaduto, e que, a partir de muita resiliência e perseverança, construiu e ajudou a construir, de um lado, a CUFA, essa potência que está aqui hoje, aqui em Goiás, e daqui para frente, em todos os estados brasileiros, daqui para o final do ano, fazendo a Expo Favela, e do outro lado, um grande empreendedor, porque ele também decidiu que para construir o ecossistema de impacto social, ele precisava construir um ecossistema empresarial a partir da favela. E ele constrói, e hoje tem a Favela Holding, que é um conjunto de 23 empresas, todas elas surgidas e geridas a partir da favela, juntando com todo o conhecimento do asfalto, e eu tive a honra de ser convidado por ele para desenvolver alguns negócios a partir da minha expertise. E há 8 anos atrás, como eu sou sócio de um grande instituto de pesquisa dentro do meu portfólio de empresas, chamado Instituto Locomotiva, nós criamos juntos o Data Favela, o primeiro instituto de pesquisa especializado em favela. E de lá para cá, a gente vem desenvolvendo diversas atividades, até que no começo do ano passado, ele vira para mim e fala: Júnior, todo dia alguém vem, o Celso é uma pessoa de renome nacional e internacional, conhecido e respeitado, é procurado diariamente por todos os setores, pelo primeiro, pelo segundo e pelo terceiro setor da economia, para desenvolvimento de uma série de projetos, e ele constantemente é procurado, assim, vamos montar um fundo para investir em empreendedorismo, vamos montar um fundo, e diversos investidores e empreendedores procuraram ele, mas a dinâmica e a lógica do ecossistema de favela é diferente. E você, para poder lidar com ele, não é que você tem que aprender. Eu venho, desde o começo do ano passado, quando o Celso me convidou para construir um fundo para investir em empreendedorismo, não aprendendo, mas desaprendendo. Por quê? Todos os conceitos que eu aprendi na universidade, em todos os cursos que eu fiz e na vida, nos últimos 30 anos, estão tendo que ser reformulados. Por que eles estão sendo que ser reformulados? Porque quando você olha, quando eu, uma pessoa que apesar de ter vindo de uma família de classe média, onde os meus pais me deram formação e educação, mas tudo que eu construí empresarialmente, eu tive que construir com as minhas próprias mãos, mas eu vim ainda de um contexto de privilégio, mesmo tendo que ter lidado com a escassez que eu tive para poder montar todos os meus negócios, eu ainda tive uma cultura de privilégio. E quando nós estamos falando da lógica de favela, quando nós estamos falando desses empreendedores que estão aqui na frente, desses 100 empreendedores que foram selecionados pela Favela Fundos para estarem aqui, nós estamos falando de uma realidade muito diferente de escassez. E a tendência de nós, empreendedores bem-sucedidos, é termos um olhar de puro coração para ajudar, porém a gente acaba tendo um olhar minorizado da maior parte das vezes. Um olhar de olhar de cima para baixo e não compreender que aquele empreendedor que está ali, naquele momento ali, tentando vender o seu produto, tentando encontrar um investidor para a realidade dele, tem uma realidade, como o Zé falou aqui, como o Fernando falou aqui, que é idêntica à nossa, do ponto de vista de desafios, mas dentro de um contexto de uma realidade totalmente diferente. E a partir da quebra desse olhar minorizado, onde você começa a passar a olhar de igual para cada um desses empreendedores, que a gente vem na jornada da construção da Favela Fundos, que é um fundo que não está se propondo a fazer o que um fundo tradicional
né, com os famosos nomes ou de Venture Capital ou de Private Equity. O nosso fundo é um fundo para impulsionar o empreendedorismo. E isso que vocês estão vendo aqui agora é fruto disso. É a capacidade de ter, com a CUFA e com todo esse ecossistema, a construção de 20 e tantos eventos espalhados pelo Brasil, a capacidade de conseguir chegar até esse empreendedor, convidá-lo, fazer com que ele se enxergue como empreendedor, para que ele esteja aqui e não tenha nenhum tipo de vergonha de estar saindo da sua comunidade, da sua periferia e vindo para cá. Essa é a nossa missão, impulsioná-los. E nessa jornada, nós nos associamos com diversos parceiros. Nosso grande parceiro nessa jornada é a Fundação Dom Cabral, porque junto com a Fundação Dom Cabral, nós criamos a Escola de Negócios da Favela. A primeira escola de negócios orientada e construída para e por o empreendedorismo de favela, para essa realidade, com essa linguagem, com esse formato, porque não adianta você pegar um empreendedor que está dentro, fazendo o seu corre do dia a dia, vendendo um almoço para pagar a janta, e falar que ele vai parar para poder estudar durante dias a fios. Ele tem que acordar cedo e dormir tarde, como o Zé falou, para poder entregar e para botar o pão na mesa. Então a gente está criando uma plataforma absolutamente inovadora para ajudar o empreendedorismo de baixa renda, o empreendedorismo de favela, o empreendedorismo de periferia a se impulsionar. E esse impulsionamento tem a ver com identificação, que é ajudar o empreendedor a se encontrar e se enxergar como empreendedor, tem a ver como trazê-lo e dar oportunidades em espaços como esse, tem a ver como dar uma formação específica para ele, e tem a ver como ajudá-lo a acessar mecanismos de financiamento, de crédito e de investimento para a sua realidade. Essa é a nossa missão, é por isso que a gente está aqui. Nós só estamos nos começos. Eu visitei quase todos os estandes e todo mundo me perguntando. Nós estamos no começo da jornada. É uma jornada intensa, de muito aprendizado. Há um ano atrás, a gente estava fazendo a primeira Expo lá em São Paulo. Estamos aprendendo muito. E durante todo esse ano, a gente agora, indo de estado por estado, a gente vai entendendo ainda mais as realidades individuais. Porque a realidade de uma periferia, de uma comunidade, de uma favela aqui em Goiás, é totalmente distinta do Rio, de São Paulo, de Recife, do Acre e de Rondônia. E nós estamos e continuamos na jornada do aprendizado, junto com muitos parceiros, que para conseguir, até o final desse ano, estruturar essa nossa plataforma para que ela possa atender toda a realidade e já mudando. Junto com a Fundação Dom Cabral, a gente já teve 2 turmas formadas, passando pela escola. Estamos nesse momento com outra turma. Todos os 100 empreendedores que estão aqui vão estar participando da Escola de Negócios da Favela. Todos os empreendedores aqui terão acesso à Escola de Negócios da Favela, e essa é a nossa missão, ajudar a impulsionar esse empreendedorismo, seja ele um empreendedorismo de alta tecnologia, seja ele um empreendedorismo de baixa tecnologia, porque esse é um outro ponto. Se fala muito, com toda a revolução tecnológica que está em curso, das startups, e há muito dinheiro e esforço para isso, mas o empreendedorismo original que está ali dentro da favela é o corre da Dona Maria que está vendendo o bolo de pote, do seu Antônio que está ali vendendo a pipoca, da Dona Josefa que está ali construindo seu artesanato, e também do Joaquim que está montando a sua startup usando o ChatGPT agora para poder construir coisas de inteligência artificial. Isso tudo está disponível. E nós estamos aqui tentando contribuir nessa jornada por impulsionamento, para, com o nosso aprendizado e desaprendizado, tentar ajudar a construir uma zona de privilégio, uma zona de oportunidade, para que esse empreendedor, que é potente, possa mostrar ao mundo a força e a potência da favela. Obrigado. Evanildo, que legal, né? Que bacana. Conheci você hoje e me chama muita atenção quando você fala da questão de uma entidade como a Fundação Dom Cabral montar uma grade, uma forma de quem está na periferia ou quem está na favela poder cumprir um aprendizado, né? Então não é só aquele método formal,
mas a forma que esse cidadão, essa cidadã que está lá, possa aprender a gerir. Zé Garrote, Fernando falaram muito sobre a questão do conhecimento. E não tem jeito do negócio mesmo ir adiante se isso não ocorrer. Então, eu quero parabenizar todo esse trabalho, essa feira que está acontecendo aqui, e eu tenho certeza que através não só do aprendizado, mas também da autoestima empreendedora que você colocou, de se reconhecer empresário, faz toda a diferença. E eu tenho certeza que a gente ainda vai ouvir que depois dos eventos, né, que ainda acontece mais 22, até o final do ano. Até dezembro. Até dezembro, a gente ainda vai ouvir muitas histórias bacanas. Legal. Parabéns. E eu quero agora emendar duas perguntinhas aqui para vocês, porque eu queria dar tempo de pelo menos duas pessoas fazerem perguntas. Vamos falar três, né? Uma para cada um. Eu queria saber de vocês que com tantas coisas, isso eu estou falando para vocês três, com tantas coisas que vocês têm de trabalho já no dia a dia, mas vocês encontram tempo para se dedicar a causas além dos próprios negócios. Então, são causas sociais, tanto da empresa, mas vocês mesmos que participam de entidades empresariais, participam, tem dentro da empresa de vocês também setores que trabalham isso. A Saga tem o Instituto Saga, né, Fernando? Estava vendo lá no site também da sua empresa, Zé Garrote, a importância do compliance que hoje tem dentro da empresa, mas toda também a estruturação que é feita em prol do crescimento do negócio, mas do crescimento social também. Eu queria ouvir de vocês como é que é conciliar isso e como é que é perceber os resultados através do resultado de vocês. E eu falei que eu ia emendar em uma outra pergunta, que era vocês também falarem como que as empresas de vocês se relacionam com os pequenos negócios no dia a dia. Como é que é essa relação? Bom, acho que eu vou começar respondendo, Sandra. Eu tive o privilégio agora, recentemente, isso em 2020, junto com a Sandra, né, o grupo Mulheres do Brasil, eu liderei aqui em Goiás, junto com a Helena Ribeiro, e a Sandra fazia parte desse grupo lá, Unidos pela Vacina. A nossa indústria de shopping centers ficou literalmente parada. Nós fomos 8 shoppings que eu fazia participação, 4 meses e meio de portas fechadas, até para ficar fechado custava uma fortuna. Você tem equipamentos com 0 de faturamento, imagina, de novo, a carência ensinando, né? E não tem, e aqui eu repito, né, é que fala, essa necessidade, ela aparece em todos os momentos da nossa vida, e quanto mais alto, maior o tombo. Então, nesse momento, a gente encontrou, porque a gente tinha que ficar, era gestão de crise todo o tempo, e foi feito um trabalho maravilhoso nos 244 municípios, com um trabalho de voluntariado, onde nós ajudamos os governos, tanto federal, estadual e municipais, a entregar a vacina lá no final da cadeia. Porque enquanto o shopping estava fechado e eu não podia fazer nada, né, era o que podia ser feito, era nos prepararmos para o momento seguinte, que a gente sabia que depois da chuva, depois da tormenta, né, vem a calmaria, né? Então a gente estava se preparando. Então, nesses momentos a gente aprende muito. E tem uma frase interessante da minha mãe, Sandra, que você falou como a gente concilia, que eu sempre, isso são coisas dos antigos lá, né? Que ela fala que se você quiser fazer um pedido a alguém, se você tiver necessidade de pedir ajuda a alguém, peça para quem não tem tempo,
tá certo? Porque esse aí, ele se aperta, né, multiplica o tempo e a coisa dá certo. Então, nesse Unidos pela Vacina, nós encontramos o tempo que nós não tínhamos, que nós estamos vivendo a pior crise de todos os tempos do nosso setor, né? Então, isso, quem nos ensina é a vida. Nesse sentido também, acho que dentro da sua pergunta, eu tenho um orgulho danado de participar lá no Grupo Saga, do Instituto Saga, que ele tem 3 pilares: o social, a educação e a cultura. Então, o grupo é altamente envolvido com entidades, apoiando entidades que se envolvem diretamente nessas iniciativas, e é muito bom, e aí de novo eu repito, é um privilégio a gente poder ajudar, né? É muito gratificante você ver que você ajudar a construir o seu entorno melhor e o tanto do efeito multiplicativo que aquilo tem, tá certo? E outras pessoas, o tanto que, acho que o Zé falou isso, né? Uma boa iniciativa, o tanto que ela gera de bons exemplos, né? Então a gente multiplica isso. Esse efeito multiplicador vamos assim, é milagroso, e é disso que o Brasil precisa. Eu fiquei muito triste o ano passado, que todo mundo ficou um ano discutindo política, e aqui eu não estou falando de lado A ou B. Na verdade, a gente tinha que estar discutindo o Brasil, quais são as questões, quais são as iniciativas, quais são as ações que nós fazemos no nosso dia a dia. Isso sim é que é importante, né? Então, eu fiquei muito triste, e hoje eu vejo mais convicção ainda que esse é o foco que a gente tem que ter, né? E que o Zé falou muito bem: faça a coisa certa, que está condenada ao sucesso, né? Quantas vezes eu brinco lá, um projeto nosso andando, a gente fez o planejamento, aí termina, nós estamos condenados ao sucesso. Porque é a consequência de quando você faz uma coisa bem feita. Então, eu queria encerrar a minha pergunta, e essa pergunta que você me fez, dividindo com a mesma coisa com que os dois disseram, e que o prefeito falou muito bem, né? Enxergue você como um empreendedor. Todo mundo que muda o mundo, todo mundo que muda algo ao seu redor é empreendedor. Não precisa de ser o dono do negócio, né? Um colaborador na nossa empresa, né, Zé, que muda o departamento dele, né? Alguém que faça diferente, alguém que tenha um espírito inquieto, este é o empreendedor. E é isso que vai tirar o Brasil dessa situação de problemas e de carências que é histórica, né? E que nós, como teimosos, né, todo dia levantamos e insistimos em combater, tá? É isso que eu queria dividir com vocês. Minha vez? Muito obrigado. As histórias dos empreendedores e os pensamentos são muito parecidos. Quando você fala assim para mim, eu sou inconformado, Fernando, com o que tem em volta de mim. Então eu sou um inconformado constantemente eu sou inconformado com aquela situação que eu vivo. Essa situação que eu vivo, ela precisa ser sempre melhorada. Então, dentro dessas circunstâncias, as pessoas que estão à sua volta, você tem condição de fazer. Você falou tudo que eu ia falar, é exatamente isso, né? Eu não vejo como uma pessoa sobreviver trazendo prosperidade ou sendo feliz se você estiver olhando só para o seu umbigo. Não dá. Então você tem que tirar tempo para isso. Você tem que criar situações que as pessoas que estão em volta de você, direto ou indiretamente, que elas precisam de melhorar. Isso que é o ponto.
Então, às vezes a pessoa fala, Zé, você vai, esses dias me chamaram para eu poder fazer uma fala num lugar bem simplório, bem humilde. Você vai lá, Zé? Eu falei, vou. Quem sabe uma palavra minha, uma semente, pode mudar o pensamento de uma pessoa, e o pensamento daquela pessoa pode gerar um punhado de coisas boas que eu nem sei que foi isso, nem nada, o tanto que é importante. Então você tem que ter uma disciplina muito grande com o seu tempo, para que você possa fazer essas coisas. E é muito importante fazer. Quando o Fernando, eu encontrei com ele, ele falou, Fernando, isso que nós estamos fazendo aqui é muito bacana. Isso é muito importante. Você gerir o seu tempo e tirar um tempo para levar ao conhecimento das pessoas que você também tem dificuldade, aqui que nós falamos agora há pouco, que precisa ser feito, que dá para poder fazer, que dá para poder construir. Nós podemos construir. E você perceber que as pessoas entenderam essa mensagem e daí também fazer diferente. Não existe condições de você ser feliz num ambiente onde que não há prosperidade. Esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto, não tem como. E outra coisa, ser inconformado, você tem que ser inconformado com aquilo no ambiente que você está. Portanto, quando nós fomos estudar novamente os nossos pilares de cultura da empresa, nós batemos nisso, nós temos que fazer o certo. Nós falamos ali, aplica o dinheiro certo, você não tem problema. Você aplica o dinheiro certo, você está condenado ao sucesso. Você está condenado aos bons resultados, aos bons frutos, e cada dia isso mais. Vamos fazer as coisas bem feitas. Eu costumo dizer, sabe, assim, olha, vai lá, Zé, quer que faça assim, vai lá, faz um serviço de preguiçoso para mim. Para que é serviço de preguiçoso, Zé Garrote? Vai e faz de uma vez só e nunca mais precisa voltar lá. Deixa pronto. Eu não tenho que ficar repetindo o serviço todo dia, toda hora, o mesmo serviço, né? Vamos fazer isso, fazer junto, eu reforço a atenção disso. Então, é muito importante que nós tenhamos essa visão. Eu não posso estar conformado no ambiente que eu estou. Eu não tenho condições de ser feliz se não há prosperidade ao meu lado. Se eu não sou conformado e não posso ser feliz e não vou ser feliz dessa coisa, me resta uma coisa: disciplina do tempo para que eu possa doar isso, levar essa mensagem, levar essa experiência às nossas pessoas, de maneira que ela possa entender que tantos homens de sucesso, com sucesso, uns mais, menos, cada um dentro da sua cadeia, tem os mesmos problemas que todos têm. Nós somos seres humanos, nós somos iguais. Nós somos iguais, literalmente iguais. Cada um dentro do seu quadrado, com o seu problema, mas as suas dificuldades. E nós temos que resolver isso e construir um mundo melhor. É isso que nós precisamos, nada mais do que isso. Ir lá na favela, falar o que vocês estão fazendo, vai lá na favela, pega aquele cara da favela e faz aquele cara um grande homem, um grande empreendedor, que possa ser um grande empregador, gerador de riqueza, distribuição de rendas, né? Não ter medo de falar do sucesso e por aí vai. Então, é um prazer, é muito bom a gente estar aqui. Eu sinto honrado, sinto feliz, entendeu? Sinto bem, aí eu posso dormir em paz com a minha missão cumprida, ou seja, minha sementinha foi plantada. Boa ou ruim, ou às vezes em terra árida ou fértil, mas está lá plantada. Isso é muito bom. Obrigado. Maravilha. Rapidamente, respondendo, eu, nos últimos 20 anos, venho na minha jornada pessoal de filantropia, ajudando, meu principal canal, meu principal parceiro de filantropia, inclusive, é aqui de Goiás, é o Frei Sebastião Queiroz, aqui de Catalão, onde a gente desenvolve diversos projetos. Mas eu sempre senti uma necessidade, porque a filantropia, ela cumpre um papel fundamental, mas ela nunca conseguiu preencher a minha vontade de efetivamente transformar. E aquilo que eu sei fazer melhor é empreender. E esse é o convite que eu hoje faço a todos os empreendedores que aqui estão, sejam eles empresários, sejam eles executivos, como o Fernando falou, os empreendedores de todas as dimensões, que dediquem um pouco do seu tempo a, como o Zé falou, divulgar essa sua história para plantar sementes, mas também, por que não empreender? A Favela Fundos,
é um negócio de impacto social que eu construí junto com o Sérgio Ataíde com o objetivo de transformar. Então eu estou botando a minha melhor energia, a mesma energia que eu boto nos meus outros negócios, nos 30 outros negócios que eu tenho, eu gasto um tempo, e no caso da Favela Fundos, um tempo considerável, para usar a minha melhor energia para transformar. Essa é a contribuição que o meu chamamento a todos que aqui estão. Dê um pedaço do seu tempo e da sua melhor energia dentro da sua competência. Nós, empreendedores, desenvolvemos essa habilidade. Vamos empreender socialmente. Vamos ajudar a partir da filantropia, que é importante, mas vamos construir negócios sociais que movimentem. Por quê? Para poder construir uma lógica, por exemplo, de empreendedorismo, não adianta. Se não botar capital, esforço, como a gente bota em qualquer outro dos negócios, ele não vai prosperar e ele vai depender sempre do dinheiro da filantropia. Então, a visão que hoje eu vivo e compartilho é: vamos usar o nosso melhor tempo para impulsionar. E eu acredito pessoalmente que o caminho para transformar o Brasil é a partir do impulsionamento do empreendedorismo, dessa chama que já existe. O Brasil, o maior empregador do Brasil é o micro e o pequeno empresário brasileiro, que são a grande força. E quanto mais a gente impulsionar, mais transformação, prosperidade e renda a gente vai fazer para transformar esse Brasil. Muito bom. E eu estou vendo que todos vocês eu poderia resumir numa palavra, tanto para o empreendedorismo quanto para esse impulsionamento que tem para o desenvolvimento social. Inconformismo, né? Não se conformar nem com negócios mais ou menos, nem com uma vida mais ou menos, seja nossa ou nossa volta. Então, eu acho que hoje essa palavra que eu levo daqui é inconformismo. Acho que vocês três, se eu pudesse resumir numa palavra, eu falaria isso. E para a gente já ir para o nosso encerramento, mas eu falei que nós iríamos ter uma palavra. Você quer, Anselmo? Não? Tá bom. Então, eu queria já partir para o encerramento. Eu quero agradecer também imensamente a oportunidade de estar aqui. Quero elogiar o prefeito, que ficou do início ao final. Eu nunca vi um prefeito ficar no evento todo esse tempo. Vereador Anselmo, em nome do Poder Público, muito obrigada. Presidente da Getô Valderi. Breno, em seu nome, como presidente da CUFA Goiás, eu quero assim, parabenizar e agradecer muito esse convite para poder estar aqui. Não tem preço estar junto com essas pessoas e com essas pessoas todas nesse dia hoje de sábado. Então, muito obrigada pela oportunidade e eu espero que a gente se veja em breve em outros eventos da CUFA e, com certeza, vocês podem contar comigo. Então, muito obrigada e eu quero passar para vocês, para que vocês também façam o encerramento de cada um. Bom, pessoal, eu acho que o recado que a gente tinha que dar já foi dado, mas aí eu queria reforçar o que foi dito aqui, né? Tem uma frase do Kennedy que eu acho maravilhosa, e quando ele tomou posse lá em 1960, ele falou: não pergunte o que o país pode fazer por você, mas o que você pode fazer pelo país. O que nós podemos fazer pelo Brasil igual o Júnior, né? É o que o Júnior disse, é desenvolver essa veia empreendedora do nosso povo, que é muito grande. O brasileiro, ele é empreendedor. Às vezes por falta de uma visão, de um apoio maior, às vezes por um pequeno empurrão, tá certo? O resultado é muito menor. Então, sim, se a gente praticar isso, aí eu vou roubar, tá certo, o conceito que você colocou, se a gente gastar um tempinho de cada um de nós, nós vamos mudar o país, porque o que estamos discutindo aqui hoje é a direção que vai fazer acontecer as grandes mudanças do nosso querido Brasil, né, que anda tão maltratado, ok? Grande abraço a todos.